Ricardo Barcelos, né, é o nosso CEO aqui da Apple, ele pergunta: oi, Renata, na sua visão, qual a tendência das empresas que terão destaque? Serão as maiores ou as mais ágeis? Bom, essa também é uma pergunta. Quando a gente olha o gráfico que demonstra a perenidade das empresas, né? Você pega, por exemplo, tem um estudo da Standard & Poor's que mostra como é que as empresas tinham lá uma média de permanência no ranking de 17 anos, aí isso vai caindo ao longo do tempo, e hoje está em torno, se não me engano, de 6 a 7 anos no ranking. Significa o seguinte: as empresas vão se reciclando, se oxigenando, umas saem, outras entram. O que eu acho é que as maiores, se elas souberem trabalhar bem a agilidade, se elas souberem fazer parcerias, se elas souberem trabalhar em ecossistemas, né, se elas desgarrarem daquela arquitetura muito travada, as hierarquias muito duras, muito rígidas, se elas souberem fazer isso, eu acho que elas se destacam. Porque os grandes recursos também estão com elas. Então, fazer isso, né, que é o que a gente chama de corporate venture, por exemplo, fazer com que as grandes se aproveitem da agilidade de startups e busquem soluções para as startups e consigam crescer usando recursos de outras empresas, se associando a elas, né? Tem um monte de risco nisso aí, porque tem o risco também de você matar a cultura da startup, então tudo isso tem que ser cuidado, com muito cuidado. Isso está no contexto de ambidestria, mas eu acho que o ciclo de renovação vai ser cada vez menor mesmo, ou seja, algumas vão sair de cena mesmo, porque a tecnologia entra e a onda tecnológica é forte demais, mas as maiores, e elas já estão fazendo isso, né? As maiores têm por obrigação que buscar essa agilidade, elas vão ter que se reformar. Isso implica em reforma, inclusive, da forma como as equipes se estruturam. Porque tem que ser mais solto, tem que ser em ecossistema, né? Tem casos aí, tem exemplos de ecossistema, com empreendedorismo interno e usando startups, usando essa cultura ágil para as grandes. As grandes que não fizerem isso, eu realmente não sei onde é que elas vão ficar, onde é que elas vão chegar, não. E você está sentindo essa receptividade mais aflorada agora com a pandemia ou não? Muito. Porque, assim, via de regra, deveria acontecer como uma consequência natural, né, das coisas. Não, isso eu sinto com muita clareza. E são coisas que antes da pandemia eu já falava, que era aquela história do sapo na panela, né? Eu já falava antes da pandemia. Com a pandemia, as pessoas se abriram para uma série de coisas, né? Inclusive a própria ESG, né? A responsabilidade Environment, Social and Governance, a responsabilidade ambiental, social e de governança, que é um pensamento super sistêmico para conciliar essas três coisas. De fato, elas estão muito mais abertas e estão fazendo acontecer, né? O Corporate Venture, por exemplo, o uso das startups para crescer. Antigamente, quando eu olho para os meus clientes, né, isso era algo muito distante deles no passado, e hoje já está super dentro. Não tem um conselho de administração que não discuta isso, que não fale de inovação, que não esteja em contato com startups para crescer. Então, essa pauta é real, não é teórica, não, ela é real. A gente sente isso, quem está em consultoria sente isso com muita clareza. É verdade, eu tenho percebido também, né? E a gente trabalha o dia todo com o cliente, praticamente, então, assim, a gente vê realmente essa mudança é bem significativa. A Michele Menegatti, oi, Mi, a Renata ela pergunta assim: Renata, qual foi o seu maior desafio profissional desde o início da pandemia? Internamente, qual foi o seu gatilho para enxergar essa nova realidade com otimismo? Uma pergunta complexa. Renata, a gente vai ter que fazer outra live, tá? Acho ótimo. Vai ser um prazer, Luísa. A primeira